File is being publicly streamed. Ok, deu início à gravação. Transmissão ao vivo também no YouTube, confirma. Call is now being recorded. Pronto, agora sim. Pessoal, vamos lá então. Vamos dar início à nossa aula. Direito Administrativo, revisão com as nossas questões, ok? Vamos aqui à nossa primeira questão aqui da nossa banca IDEC, caiu aqui no concurso, ela foi cobrada em 2022, certo? Ela diz o seguinte, vamos lá. O direito administrativo tem como fontes. Pessoal, desses itens, quais são considerados fontes do direito administrativo? Constituição é uma fonte? O que vocês marcariam nessa questão? Gabarito essa questão, letra D de dado, tá? Professor, olha aqui, ó. O que a letra D fala? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ou seja, todos os itens que nós marcamos são considerados fontes do direito administrativo. Vamos lá, professor, explique melhor. Vamos lá. Quando ele fala fonte, nós temos fontes primárias e fontes secundárias. A fonte primária é a lei, né? A fonte primária é a lei, que é a base. Porém, jurisprudências, costumes, doutrina, princípios, tudo isso aí vai secundariamente. Então, Constituição é uma lei? É. A lei, a própria lei ordinária, atos normativos também são fontes, jurisprudências, doutrinas, costumes e os princípios gerais. Tudo isso daqui é considerado fontes. Quando ele falou fontes, fontes no geral. Tá bom? Então, letra D de dado. Questão boa, tá? Se ele tivesse, professor, qual eram as fontes primárias? Aí seria a lei. Jurisprudência, doutrina, são fontes secundárias. Então, letra D, ó. Fontes primárias, maiores ou diretas. É o nascedouro, é a lei. Aí tem as fontes secundárias, né? Doutrina, jurisprudência, costume, princípios gerais do direito, tudo isso aí são fontes secundárias, tá bom? Pessoal, tem mais um detalhe. Professor, e os atos normativos? Um ato normativo da administração é uma lei. Está dentro do princípio da legalidade. É uma fonte, sim, do direito administrativo. Ele pode buscar em um ato normativo, certo? Olha, pode gerar uma dúvida sobre esse assunto aqui. Como é que a gente destrincha? Como é que a gente busca uma informação? Se isso daqui a gente pode fazer ou não da administração? Bom, a administração, ela possui, certo? A administração, ela possui o quê? Instruções normativas, INs. Essas instruções normativas são fontes. Onde é que eu vou buscar essa informação? Numa instrução normativa, num ato normativo, exalado lá por quem tem competência. Então, é sim uma fonte. Então, todos esses documentos legais que a gente falou aqui são fontes. É onde é que a gente vai se basear, tá bom? Então, letra D. Constituição Federal é uma lei, tá? A Constituição é a nossa carta magna, tá? Ela é uma fonte primária, sim. Tá bom? Inclusive, o direito administrativo, ele não tem uma lei específica, igual ao direito penal, tá? São pequenas fontes, pequenas partes que nós vamos buscar para poder formar o conhecimento. Tá certo? Beleza, vamos lá. Primeira questão, letra D. Vamos aqui à segunda questão. Essa segunda questão, ela foi do Sebrasp, recente agora, 2022, o concurso para técnico do INSS, certo? Ela diz o seguinte, ó, o ato administrativo praticado por um agente público no exercício da sua função expressa o sentido orgânico, né, da administração pública. Professor, vamos lá. Quando a gente trabalha falando de administração, ó, nós temos dois tipos de administração.
Uma em sentido objetivo e a outra em sentido subjetivo. Ó, deixa eu colocar aqui os sinônimos. Objetivo é a mesma coisa que o quê, professor? Ó, material ou funcional, né? Eu vou botar aqui, ó. Material, funcional. Essa questão sempre cai. E tem a subjetivo, que tem, ó, sinônimos aqui, ó. Subjetivo e orgânico. Formal ou orgânico, né? Formal, orgânico. O que é que seria administração pública em sentido objetivo, material ou funcional? Bom, são as próprias atividades em si que são feitas pela administração. Ou seja, poder de polícia, atividades de fomento, ou seja, todos os atos quando são colocados em práticas pela administração. São as atividades em si. Por exemplo, atividade de fomento, né? Fomento, poder de polícia. Quando a administração aplica o seu poder de polícia, certo? Já a administração em sentido subjetivo é o que a gente vê, tá? É o que a gente consegue ver. Por exemplo, são os agentes e os órgãos. É quando a gente vê o prédio lá com o nome do órgão público, os agentes fardados. Isso é administração em sentido formal, subjetivo, orgânico. Tá certo? Então, essa pequena diferença, ela é importante, porque com certeza isso aqui pode cair no seu concurso. Essa diferença entre a administração sentido objetivo, material funcional, e sentido subjetivo, formal ou orgânico. Por exemplo, por que o senhor colocou esses sinônimos? Essa questão simplesmente cobrou o sinônimo. Ó. Em sentido orgânico. Sentido orgânico é a mesma coisa que em sentido subjetivo. Certo? Então, aqui, ó, por exemplo, quando ele diz que o ato praticado por um agente, ou seja, ele praticou uma atividade, né, no exercício da sua função. Então, são atividades. Então, é em sentido orgânico ou em sentido material, objetivo funcional? É em sentido objetivo, material, funcional. Porque a própria atividade em si, certo? A própria atividade. Ô, Felipe, você é de qual turma? Felipe que está no chat do nosso curso aqui online, tá? Final, pronto. Não todos os tópicos. Não todos os tópicos, tá? A gente vai preparar vocês os principais tópicos que caem. Agora, por exemplo, esses tópicos aqui, eles estão, por exemplo, para quem está estudando para a guarda de Maracanaú, reta final, tá? Então, por exemplo, porque lá cobrou conceitos, fontes e atos, né? É o que vai cair. Porém, o direito administrativo, quando ele é cobrado em prova, ele é cobrado poderes, atos administrativos, princípios, que é o básico, tá? Então, você tem que saber o básico. Beleza? Mas fiquem tranquilos. Professor, isso aqui está dentro dos conceitos iniciais e sempre cai em prova. Então, saiba, anote aí, direito administrativo, nós estamos estudando os conceitos iniciais. Administração em sentido objetivo e subjetivo, cai em prova. Então, quando ele diz que o ato praticado pelo agente expressa o sentido orgânico, não, expressa o sentido material, o sentido objetivo ou funcional da administração. Tá bom? Então, aqui, questãozinha está errada. Vamos aqui na terceira questão. Essa questão também foi do INSS 2022 do Sebrasco, tá? Vamos lá. A regulamentação e a fiscalização de atividade econômica de natureza privada pela administração pública caracteriza a intervenção. Vamos lá. Professor, mais uma vez eu vou voltar aqui naquele conceito de administração. Atividades, esse nome é muito amplo. Ah, vou usar o poder de polícia da administração. Se você utiliza o poder de polícia, você está praticando uma intervenção, por exemplo, em um estabelecimento em que está o quê? Com um alvará errado ou com alguma atividade ilegal.
Então, eu vou utilizar o poder de polícia da administração para intervir naquilo ali. Então, isso aqui sempre cai em prova. É intervenção, certo? Está dentro da administração em sentido objetivo, material, funcional. Se a questão ele falar, ó, são os agentes, são os órgãos, aí a administração em sentido subjetivo, formal, orgânico. Quer ver? Ó, olha essa questão aqui do Sebrae. A regulamentação e a fiscalização, isso aqui são atividades. São atividades, ó. Né? Onde a regulamentação, fiscalização da atividade econômica de natureza privada, pela própria administração, ou seja, isso aqui são atividades. E as atividades é a administração pública em sentido objetivo, em sentido material, né? Em sentido funcional. Em sentido funcional. Tá aí. Caracteriza uma intervenção? É uma intervenção, correto. Por que não seria? Intervenção está dentro da administração pública em sentido material funcional. Beleza? Ponto aqui. Correto. Vamos aqui na quarta questão. Assinar a alternativa que indica corretamente a área do direito que foi definida por Celso Antônio Bandeira de Mello. Esse cara foi um dos grandes estudiosos e doutrinadores do direito administrativo. Ramo do direito público que disciplina a função administrativa, bem como pessoas e órgãos que a exercem. E aí, pessoal? Como é o nome do ramo do direito público que vai disciplinar a função administrativa dos órgãos do Poder Executivo, por exemplo, onde a gente aplica, onde ele vai definir, por exemplo, quais são os atos, quais são os poderes que a administração tem, né? Quais são os princípios que a administração tem. Tudo isso está dentro do estudo do direito administrativo. Então, essa é a definição de direito administrativo segundo Celso Antônio Bandeira de Mello. Vocês vão sempre ouvir esse nome. Então, ramo do direito público que disciplina a função administrativa, bem como pessoas e órgãos. Pessoas e órgãos, direito administrativo. Nós vamos gerenciar as pessoas e os órgãos. Isso é o direito administrativo. Administrar. Vamos aqui à nossa quinta questão que caiu na UES, tá? Prefeitura de Sobral, na Guarda Municipal. Inclusive, nós tivemos turmas, inclusive tivemos alunos aprovados nesse concurso. Lembro muito bem, ano passado. Vamos lá. São fontes primárias do direito administrativo. Lembra que eu falei? Quem é a fonte primária? Analogia, doutrina, jurisprudência ou a lei? Coloca aí no chat. Quem seria a fonte primária? Vamos lá, pessoal. Tanto do chat aqui do nosso curso, como o pessoal que está aí nos acompanhando no YouTube. Quem é a fonte primária? É a lei. Jurisprudência, doutrina são fontes secundárias. Beleza? Então tá aqui, coloquei para vocês, ó. Jurisprudência, fonte secundária, doutrina, fonte secundária, costume, fonte secundária. Certo? A lei é a fonte principal, a fonte primária. Vamos na sexta. Essa questão foi da IDECAN, tá? 2016. Nos termos da doutrina do direito administrativo, o termo administração pública pode ser entendido em seu sentido formal e material. Foi o que a gente estudou, né? Quanto ao tema, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O sentido formal, também chamado de funcional. Tá certo, pessoal? Isso daí. Voltando aqui, ó. Nosso quadrozinho que tirou, pode até tirar um print, ó. Objetivo, material e funcional. Subjetivo, formal e orgânico. Olha o que ele disse na questão. O sentido formal, também chamado de funcional, tá certo isso daqui? São sinônimos? Administração em sentido formal é a mesma coisa que em sentido funcional? Não, né? Diferentes.
É a mesma coisa. O sentido material, também denominado de objetivo, refere-se à administração pública enquanto atividade administrativa. Opa, será que é essa daí, professor? Ó, corretíssima. Lembra a palavra atividade que eu falei? Olá? Aqui, ó. Sentido material, sentido objetivo também. São as atividades que a administração pratica. São as próprias atividades que a administração pratica. Uma atividade de fomento, uma atividade de poder de polícia, por exemplo. Então, é a atividade. Sentido material, sentido objetivo, né? Sentido funcional. Então, correta, nossa letra B. Tudo bem? Vou marcar aqui para vocês. E aí, pessoal, deixem no chat o que, é que vocês estão achando da aula. Essas questões, estamos resolvendo questões de concurso, tá? Deixando bem claro aí para vocês. Vamos aqui à nossa questão de número 7. Analise o texto abaixo. De acordo com Eli Lopes Meireles, também, ó, grande, também doutrinador do direito administrativo, ato administrativo é toda manifestação. Vamos lá, pessoal. O que é um ato? Ato é aquilo que a administração faz todo santo dia. Por exemplo, quando a polícia prende, quando a gente aplica uma multa, quando a gente expede um documento, tudo isso é um ato da administração, é um ato legal da administração. Mas pensa comigo, esse ato, cara, que a administração faz para nós, né, como sociedade, tudo que a administração faz, todos os atos que elas fazem, uma prisão, aplicação de uma multa, uma ordem, tudo isso é um ato. Isso é uma manifestação da administração. Porque o que foi que a gente aprendeu? A administração e o particular tem uma pequena diferença. Existe, pessoal, a administração, ela tem uma supremacia sobre o interesse do particular. Ou seja, porque a administração, eu posso dizer que ela sempre vai tomar suas decisões pensando na coletividade. O particular é o seguinte, eu tenho meus direitos, mas eu sempre vou buscar alguma coisa pensando no meu interesse particular, certo? Mas a gente, como administração, a gente não pode pensar dessa forma, a gente tem que pensar sempre no coletivo. Isso se chama princípio da supremacia do interesse público, tá bom? Então, eu posso dizer que o ato da administração, o ato administrativo, ele é uma manifestação bilateral ou unilateral? Bilateral é porque eu tenho que ter manifestação de duas coisas. Unilateral é uma manifestação única da administração, pessoal. Se tem supremacia, então é uma manifestação unilateral. Certo? Único. É única da administração. Não existe acordo, bilateralidade para praticar um ato administrativo. É unilateral, definição clara. É a vontade da administração. E aí, com esse ato, você pode adquirir um direito, resguardar, transferir, modificar ou extinguir ou declarar um direito, impor obrigação. Beleza? Muito bem, ô Tiago. O Tiago disse assim: professor, bilateral é um contrato. Isso, bilateral é um contrato. Se é uma vontade da administração, é um ato unilateral. Por aqui. Questão 8. Vamos lá. Pessoal, deixem o like aí na aula, tá? O pessoal que tá assistindo no YouTube. Vamos deixar a curtida, tá, pessoal? Curtam também a aula, é importante. Vamos lá. Show. Vamos prosseguindo aqui então, pessoal. Continuando aqui. Leia o texto a seguir. Segundo Di Pietro, o conceito de é caracterizado como sendo a declaração do Estado ou de quem o represente, e produz efeitos jurídicos imediatos.
com observância sobre regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo... Vamos lá, vamos completar isso daqui. Pessoal, o conceito de ato normativo é caracterizado como sendo a declaração de estado de quem o represente. Não é isso? Que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei, né? Sobre regime jurídico de direito público, né? O ato administrativo, ele está sob o direito público. E o Poder Judiciário pode praticar uma espécie de controle sobre esses atos, quanto à questão da legalidade. Tá bom? Então, aqui é o conceito de ato, beleza? O ato normativo. Então, o gabarito aqui, letra A, ato normativo, a lei, obedece à lei e ainda pode sofrer controle pelo Poder Judiciário. Tá bom? Lembrando que os atos administrativos, eles são pautados na lei, tá? Pessoal do YouTube aí, pessoal. E o pessoal do chat aqui do curso. Estão conseguindo escutar direitinho? Tá dando para entender? Coloca aí alguma coisa no chat. Sim? Tá. Beleza. Vamos prosseguir. Questão número 9. A doutrina do direito administrativo diferencia duas espécies de atos administrativos: os atos vinculados e os atos discricionários. Vamos lá. Vinculado, o cara só pode fazer o que está na lei. Discricionário tem uma coisa chamada mérito. O que é mérito? Vou te explicar bem direitinho o que é isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Imagina o seguinte. A lei, dois artigos. Vamos botar aqui, ó. Artigo 1º. A escola só pode ser pintada de amarelo. Pronto. Certo? Outra lei, artigo 2º. Pessoal, de uma maneira bem, explicação bem tranquila. A escola poderá ser pintada de amarelo ou, sei lá, cinza, conforme decisão do gestor. Ponto. Vamos lá. Coloquei aqui duas espécies de artigo. O que é que vocês acham aqui? Qual é o artigo que vincula e qual é o artigo que dá um pouco de margem para o gestor decidir? O de cima ou de baixo? Esse de cima aqui, ó, ele diz, ó, a escola só pode ser pintada de amarelo. Acabou. Artigo 1º da lei X. Meu amigo, é vinculante. Eu só posso pintar de amarelo. Se o gestor for lá e pintar de, sei lá, de azul, tá contra a lei. Entendeu? Então, isso eu posso dizer que quando eu for pintar aquela escola, então eu estou praticando um ato vinculado, porque a lei diz que eu só posso pintar de amarelo. Então aqui está vinculado. Entendeu? Estou colocando aqui na prática para vocês. Aí eu vou lá no artigo 2º da outra lei. A escola poderá ser pintada de amarelo ou cinza, vírgula, conforme decisão do gestor. Ora, o próprio legislador me deu a oportunidade de eu pintar de amarelo ou cinza. Quem vai decidir? É o gestor. É o gestor. É um ato do gestor. O ato ele é formado. Alguém tem que ter competência para praticar o ato, que é o diretor, sei lá, da escola, um exemplo, sei lá. Tem que ter uma finalidade, esse ato, a finalidade sempre vai ser o interesse público. Tem que ter uma forma, geralmente é escrito. Tem que ter um motivo porque ele vai pintar essa escola. E tem que ter um objeto. O objeto é quando ele for realmente pintar essa escola.
Então, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Ou seja, são 5 elementos que irão formar esse ato para que eu possa pintar essa escola. Vocês estão me entendendo? Eu estou tentando ser o mais didático possível para explicar a vocês o que é um ato vinculado, o que é um ato discricionário. Só questão de nome. Então, o que é que vocês perceberam? Discricionário é algo que envolve mérito. Eu te dou um pouquinho de margem para o gestor decidir. Ou ele pinta de amarelo ou azul. Nas duas formas, tá dentro da lei. Quando eu pinto de verde, que não está previsto, ocorre uma ilegalidade. É um ato ilegal. Então, eu vou anular. Presta atenção, anular. Professor, mas eu pintei a escola de amarelo. Pode, porque a lei diz que é uma das opções. Ah, mas a administração agora não quer mais amarelo. Vamos pintar de cinza? Pode. A lei diz, olha, amarelo ou cinza. Amarelo. Tinha um ato dizendo que era para pintar de amarelo inicialmente. Aí você anula ou revoga? Perguntinha. Anula ou revoga? Eu não vou anular, não tinha nenhuma ilegalidade. Eu só não quero mais amarelo, agora eu quero a cinza. Então, você utiliza o quê? Anulação ou revogação? Você utiliza a revogação. Revogação não é para desfazer um ato ilegal. Simplesmente é porque não tem mais conveniência eu pintar a escola de amarelo, agora eu que sou gestor quero pintar de cinza. Ora, então, pessoal, isso é feito através da revogação. Entendeu? Então, a anulação é porque se eu pintasse de verde, porque aí verde, ó, não está previsto na lei. Anula, o ato é anulado, vai ser anulado. Ah, mas é porque era amarelo, agora eu vou pintar de cinza. Pronto, está dentro das opções. Quem decide isso aí é o gestor. Ótimo. Então, revoga, a lei que dizia que era amarelo, e agora vamos colocar uma outra portaria dizendo que agora é cinza. Pronto. Isso é revogação. A revogação é dali para frente. Tem efeitos ex nunc. A anulação tem efeito ex nunc. Então, é isso. Então, o que é que diferencia um ato vinculado de um ato discricionário? O mérito. O que é mérito? É análise de conveniência e oportunidade. Análise de conveniência e oportunidade do gestor em decidir o que ele quer. A lei te dá um pouco de margem nos atos discricionários. O vinculado não tem nem o que falar. É só amarelo e acabou. Entendeu aí? Essas questões sempre caem, tá? Vamos aqui na próxima. Olha essa questão 10 aqui, ó. A questão caiu 2019. Vamos lá. Pessoal que vai fazer guarda de Maracanã, você que vai cair na prova de vocês. A definição é, em poucas palavras, o poder conferido pela lei ao agente público para que ele decida sobre a oportunidade e a conveniência. Bora. Se é o administrador que vai decidir sobre a oportunidade e a conveniência, a gente chama de mérito. Mérito administrativo. É o mérito dele decidir. Tá bom? Aí vocês não erram mais, ó. Galera, tudo acertando aí no chat. Fechou? Agora aqui na 11. Considere que o servidor público tenha praticado um ato administrativo. Essa questão foi desse ano, Consuplan. Considere que um servidor público tenha praticado um ato administrativo com a intenção de utilizar uma verba pública destinada à divulgação de atos oficiais, utilizando-a para a própria promoção, sua imagem pessoal. Vamos lá. O cara utilizou a destinação das verbas para fazer propaganda pessoal. Aí eu te pergunto, nós temos o LIMP, legalidade, impessoalidade e mais, moralidade, publicidade e eficiência. Se o cara utilizou a máquina pública para se favorecer pessoalmente, ele feriu qual princípio? Princípio da impessoalidade. Ele não teve respeito ao interesse coletivo em dizer que quem está fazendo isso é a administração e não ele. Porque ele não pode promover a sua imagem pessoal em cima disso. Então, pessoal, nesse caso, ó, quanto aos requisitos de validade desse ato. Primeiro que esse ato não pode, né? Se for constatado que ele estava com promoção de imagem pessoal,
Beleza? Ocorreu um vício. Um vício. Um vício de quê? Da finalidade. Qual a finalidade? Não é o interesse público? Aí ele está levando para o lado particular. Aí ele feriu a finalidade. A finalidade é um dos elementos de formação do ato, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tá bom? Letra C. Promoção da imagem pessoal do servidor público. Vamos aqui na 12, VUNESP. A banca que sempre faz APM São Paulo. 2023. A respeito do ato administrativo, assinar a alternativa correta. Vamos lá. O ato de delegação retira a competência da autoridade delegante. Não. Professor, vamos lá. O que é ato de delegação? Quais são os 5 elementos de formação do ato que eu falei? Confi for mob, né? Confi for mob. Confi for mob. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Certo. Vem comigo. Eu sou competente para praticar um ato. Será que eu posso delegar? Eu tenho competência para praticar esse ato. Vamos supor que eu vou dar uma licença para uma pessoa. Certo? Tá. Quem é o competente? Quem é o chefe? É o fulano de tal. Será que ele pode delegar para um outro chefe? Pode. Existe uma coisa chamada delegar e avocar. Delegar é quando você olha, ei, meu substituto, faça isso aqui por mim, tá? A lei autoriza você fazer isso, tá? O que é que ele pode fazer? Assim como ele pode delegar, ele pode dizer assim, ei, meu substituto, me dê aí me dê aqui, por favor, esse negócio que eu mandei você fazer e eu vou agora avocar para mim fazer. Avocar é trazer de novo aquela competência para o cara. Então, quando ele diz o ato de delegação retira a competência da autoridade delegante, não. Eu que deleguei, eu posso avocar de novo. Entendeu? Pessoal, vamos lá, de uma maneira bem simples. A avocação tem que ser na vertical, professor. Pensa comigo. Quando ele diz na vertical, é porque é o seguinte: existe uma hierarquia. Eu tenho um chefe e tem a autoridade a quem ele delegou. Ora, se eu deleguei uma coisa para tu fazer, macho, eu estou continuando em cima ainda, ó. Eu posso trazer para mim essa competência de novo. Trazer para mim se chamar avocar, entendeu? A competência ela é improrrogável. A competência é improrrogável. Quer dizer que não dá para prorrogar, não, mas é derrogável, já que se admite a avocação e a delegação. Meus amigos, a competência não é improrrogável, não, viu? Denomina-se objeto. O que é o objeto? É o último elemento do ato. Tem competência, finalidade, forma, motivo, objeto. O objeto é quando o ato já está com seus efeitos jurídicos em dia, já está sendo praticado. Por exemplo, licença. Alguém tem que, vamos supor que o cara vai te dar uma licença. Alguém tem que te dar essa licença. A finalidade é o interesse público. A forma vai sair um documento escrito, uma portaria te dando essa licença. Entendeu? O motivo, algum motivo teve para você tirar sua licença, por exemplo, sei lá, vai tirar uma licença para tratamento de interesse particular. Tem os motivos de direito e de fato. Motivo de direito é o que está lá na sua legislação, se permite ou não. E o motivo de fato é o que levou você realmente a querer levar aquela licença, e se aquilo está na lei. Isso é o motivo. Tá bom? E o objeto é quando tiver tudo assinado bonitinho pelo chefe, aí você já vai começar a exercer a sua licença. Então, o objeto é alteração no mundo jurídico, ou seja, quando você está exercendo sua licença. Tá bom? Letra C. Pronto. É expressamente proibida a motivação aliunde do ato errado. Em virtude do princípio da eficiência, atualmente vigora no âmbito do direito público o princípio da liberdade das formas. Não é assim também não.
Geralmente, isso, quando a gente está no serviço público, né, nós temos a formalização, forma escrita na maioria dos seus atos. Letra C, 12. Agora na 13, a questão cai para soldado, Rio Grande do Sul, né? 2022, olha essa. Ó. Segundo Eli Lopes Meireles, não é um requisito do ato. Não é um requisito do ato. Competência é um requisito, motivação é um requisito, é? Não, é o motivo, né? O motivo é que é o requisito. Objeto, finalidade e forma. Letra B. Motivação é a exteriorização daquele ato. Aqui. Com fi for mob. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto são os elementos ou requisitos de formação do ato. Paulo, vamos lá. Regra. Pergunta do Paulo. Professor, é obrigado a ter motivação? Regra. Regra é que sim. Porém, existem atos que você não precisa motivar. Por exemplo, quando você está tratando de um ato de um cargo, por exemplo, de livre nomeação e exoneração. Cargo comissionado, você pode designar e dispensar o cara a qualquer momento. Precisa motivar? Não. Você pode colocar quem você quiser. Nesse caso, agora, se você motivar, aí você vai estar vinculado àquela sua motivação. Agora, quando você for dispensar uma pessoa, dispense. Utilize a sua dispensa. Não precisa você motivar. Porque se você motivar por que você está tirando, você tem que alinhar aquela sua justificativa. Teoria dos motivos determinantes. Entendeu? Uma vez que eu motivei, aí a administração fica vinculada àquilo que você escreveu. Mas se você perguntar, professor, e esse cargo de livre nomeação e exoneração? Em regra, ele é motivado. Eu preciso motivar a minha saída do rapaz, que eu não quero mais? Não, não precisa. Agora, se você escrever, meu amigo, você está vinculado ao que você escreveu. Entendeu? Teoria dos motivos determinantes. Prosseguindo, questão 14. Essa questão foi de Sebrae de 2022. Vamos lá. A respeito da lei orgânica, Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, ele colocou aqui. Mas, enfim, às vezes, vamos ver o que, é que ele está perguntando logo. Motivo é o pressuposto de fato ou de direito que fundamenta o ato. Ora, vamos lá, de novo. Com, fi, por, mo, com fi, for, mob. O que foi que eu falei? O que é o motivo? O motivo são os motivos de direito e de fato, né? Que fundamenta o ato administrativo. Por que que você praticou esse ato administrativo? O que é que aconteceu? O motivo de direito é aquilo que está escrito na lei. O de fato é o que realmente aconteceu para você praticar esse ato. Então, quando a questão falar qual o requisito, qual é o elemento que fala dos motivos de fato e de direito, que leva à fundamentação daquele ato administrativo? Opa, tela travou? Voltou. Voltou, né? Pronto. Então, quando falar qual o requisito que fala dos motivos de direito ou de fato? É o motivo. É o motivo, tá certo? Então a questão está correta. Motivo é o pressuposto de fato ou de direito que vai fundamentar aquele ato. De fato é o que aconteceu, de direito é o que está previsto na lei. 14 correto. Exteriorização de um ato, Thais Clécio Maia, né? É a forma como você vai mostrar aquele ato lá para a sociedade. É escrito, por exemplo,
Quando um semáforo dando vermelho é um ato. É por meio de sinais. É a forma como a administração está mostrando aquele ato. Vamos lá na 15. É o efeito jurídico imediato. Opa, já resolvemos a questão dessa. É o objeto. Letra C, lembra? O efeito jurídico imediato, nós estamos falando do objeto. Pessoal, deu para entender direitinho aí? Pessoal, quando você está estudando, professor, às vezes eu estou cansado. O que você pode fazer? Simplesmente você pode preparar um café para você assistir a sua aula. Às vezes é cansativo, às vezes você chegou agora do trabalho e aí às vezes não tem é, tanta vontade, aquela coisa de querer estudar. Então, primeiro que eu digo a vocês, nada é fácil, tá? Mas tudo na vida é questão de prioridade. Tá cansado? Toma um café, prepara um café, bota lá. Vida de concurseiro é assim, é café, é Monster, é energético, para poder sustentar 1 e meia de aula. Eu sei que você tem que trabalhar amanhã cedo, às vezes você tem filho, mas, meu amigo, tudo é questão de prioridade. Eu também estou cansado, todo mundo está cansado, porém é prioridade. Você sabe que você tem que cumprir aquela sua meta para você, quando for estudar ali para o concurso, tirar a nota boa e acertar as questões da prova. Tá bom? Uma dica: não leia, tá? Não leia, só leia teoria, teoria não que você esquece. Você tem que ir para a prática, tá? Vamos aqui na questão 16. Questão 16 é bem tranquilo. O que é que ele quer? Ele vai querer colocar aqui motivo, forma, finalidade, objeto e quer correlacionar com os itens aqui abaixo. Para a gente preencher, tá? Vamos lá. Pessoal, lembrando, pessoal do YouTube, a gente tem um curso, tá? O Vetorial Concurso. Eu estou compartilhando para vocês algumas aulas para vocês conhecerem como é que funciona o nosso curso exclusivo. Eu tenho um chat aqui com o outro pessoal que é a nossa turma exclusiva. Eu só compartilho algumas. Se eu tenho 10, eu compartilho uma. Para vocês, caso queiram entrar na turma, para a gente estudar, tem aula ao vivo toda semana, todo dia, na verdade, né? É só entrar em contato aqui embaixo, né? Tem o número para entrar em contato com a gente na descrição do vídeo. Tá bom? Eu tô no chat, o pessoal tá deixando aí no chat. É importante. Ah, professor, gostei do seu método. Pois é só se matricular para estudar com a gente. Tá bom? Eu dou português, constitucional, direito administrativo, tá bom? E aí a gente tem um aplicativo de questões também inéditas, tá bom? Onde eu coloco questões inéditas. Então, quem quiser estudar com o professor Muniz, só entrar em contato para adquirir o nosso curso. Vamos lá. Efeito jurídico imediato. Isso aqui é o objeto, né? 4. Elemento do ato. Ficou estranho, né? Elemento do ato. Pressuposto de fato e de direito. Bom, se ele falou pressuposto de fato e de direito, eu já sei que é quem? O motivo, né? Então, 1. Resultado que a administração quer alcançar. Sempre o interesse público. Então, a finalidade. 3. Forma, elemento do ato. Estranha essa questão, mas vamos lá. 4, 2, 1, 3. Letra D. Aí. De novo. 4. Objeto. 2. Forma. 1. Pressuposto de fato de direito é o motivo. E 3. O resultado que a administração quer sempre vai ser o interesse público, que é a finalidade. Vamos na 17. Assinale a alternativa que corresponde às definições dos atributos dos atos administrativos descritos abaixo. Então, ele quer os atributos, né? Colocou 1 e 2 aqui. Vamos lá. É o atributo do ato. Vamos lá. Atributos. Quem são os atributos? Parte, né?
Presunção de legitimidade. Todo ato tem legitimidade. Autoexecutoriedade, ou seja, você executa os atos sem precisar pedir ordem judicial. Imperatividade é o fato de você impor algo aos particulares. E tipicidade, né? Corrigir aqui. T de tipicidade, né? Tipicidade. E de imperatividade. Imperatividade é a capacidade que a administração tem de usar o seu poder de polícia, de impor algo a terceiro, tá? Tipicidade é porque todo ato ele tem que estar previsto em lei, tem que estar tipicamente previsto em lei. Então, é o atributo do ato que impõe a coercibilidade para o cumprimento da execução. Isso é imperatividade. Você impera, imperatividade. Consiste na possibilidade que certos atos ensejam de imediata e direta execução pela própria administração, independentemente de ordem judicial. Isso aqui é autoexecutoriedade. Letra A. Então, executar os atos, independentemente de ter ordem judicial, isso é uma característica da autoexecutoriedade. Tá bom? Vamos aqui na questão 18. Então, quantas questões aí no TD de vocês, pessoal, no material? Coloca aí no chat. Vamos lá. Acerca da classificação dos atos administrativos, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Atos discricionários são os que a administração pratica sem margem de liberdade. Errado, é o contrário, né? Atos discricionários, a administração pratica o ato com margem de liberdade. Atos de gestão são atos internos da administração pública relacionados às rotinas de andamento do serviço. Não. Olha, os atos que são destinados às rotinas do serviço, por exemplo, eu vou despachar um negócio que está no setor tal para o setor B, do setor A para o setor B, internamente. Isso não é ato de gestão. Isso seria ato de expediente. Coloca na cabeça, nós temos atos de império, que é quando qualquer ato que a administração toma sobre o particular. Nós temos os atos de gestão, quando é de igual para igual. Por exemplo, quando a administração aluga uma casa de uma pessoa para poder colocar lá uma secretaria. É um contrato. Igual para igual. Isso é gestão. Atos de expediente é o quê? Atos de expediente é quando você pratica despachos formais da administração. Letra C, vamos lá. Atos vinculados são aqueles que a administração pode praticar com certa liberdade. Não, seriam os discricionários, né? Atos de império são aqueles que a administração impõe aos administrados obrigações, correto? De forma unilateral, porque os atos são unilaterais, independentemente de sua anuência, correto? Letra D. Letra D. Sim. Atos de expediente são praticados pela administração na qualidade gestora dos seus bens. Aqui é atos de gestão. Beleza? É de igual para igual. Existe bilateralidade. Tá bom? Letra D. Show. Então, coloquei aqui, ó, atos de império, você pode impor, mandar. Gestão, você vai gerir. Expedientes são rotinas do órgão, né? Horário de trabalho, fazer um documento, diz, não, o horário de trabalho vai de tanto a tanto. Ah, um despacho interno, isso é ato de expediente. Bora na 19. Vamos lá. São atos administrativos internos pelos quais os chefes de órgãos, repartições ou serviços expedem determinações gerais ou especiais a seus subordinados.
ou designam servidores para funções e cargos secundários. Questão boa. A definição se refere a qual tipo de ato, hein, pessoal? Olha aí. São atos internos, onde eu consigo fazer determinações gerais ou designar, por exemplo, um servidor para um cargo. Vai sair no Diário Oficial a designação do servidor. Designo fulano de tal para exercer o cargo de chefe tal, 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 tal. Tá lá no Diário Oficial do Estado, por exemplo. Ou então da União, né, que é o DOU. Essa designação é feita por qual expediente, pessoal? Coloca aí no chat, o que, é que vocês acham? Uma portaria, um decreto, memorando ou circular? Vou dar essa dica aqui para vocês nunca mais esquecer. Essa questão ela cobrou quais são as espécies de atos. Nós temos atos normativos, atos ordinatórios. Normativos é quando você normatiza algo. Quando você quer dar ordens, olha, agora é dessa forma, eu estou mandando, eu estou designando fulano. Estou dando ordens. É os atos ordinatórios. Certo? Tem os atos negociais, que é aquele onde você, a administração e o particular negociam, por exemplo, para ter uma licença, uma autorização, tá? Tem os atos enunciativos, onde a única função de um ato enunciativo é enunciar, declarar algo, por exemplo, uma declaração, um parecer da administração, isso é um ato que não precisa de impor, é só simplesmente, olha, a administração me deu uma declaração aí que eu tenho tanto tempo de serviço, é um ato, né, enunciativo. Agora, quando você quer impor, designar, você faz por meio de atos ordinatórios. Porém, eu posso fazer por meio de um ofício circular, um ofício, uma circular, né? Uma ordem de serviço, por exemplo, uma ordem de missão. O que mais? Um aviso, uma portaria. Pessoal, quando você vai designar um servidor para a função de um cargo, meu amigo, por meio de portaria. A circular, você utiliza o seguinte: olha, eu quero mandar um ofício para todas as regionais, para todos os setores desse órgão. Faz uma circular, dizendo: olha, a partir de agora, a saída não é mais às 5 horas da tarde, agora é às 4:30 da tarde. Faz um ofício circular, onde vai circular para todas as diretorias. Isso é ato ordinatório. Portaria é um ato ordinatório, tá bom? E é um ato interno, logicamente, né? Agora na 20. Essa questão caiu no Tribunal de Justiça do Piauí pela IDECAN, 2022. Ó. Quanto aos atos administrativos, marque a alternativa correta. O que vocês marcaram nessa? Os atos vinculados não devem observar qualquer lei, errado. Os atos vinculados não podem ser anulados, errado. Os atos vinculados dependem de motivação, não. Os atos vinculados devem ser expedidos por autoridade competente, sim. Os atos vinculados não obedecem a qualquer forma, errado. Todo ato tem que ter alguém, tem que ter competência para fazer, né? Então, letra D. Agora na 21. Questão da UES, ó. Se determinada pessoa vai abrir uma empresa, precisa estar perfeitamente enquadrada em todos os requisitos exigidos por lei. Uma vez preenchidos os requisitos, a prefeitura é obrigada a liberar o alvará. Lembra que eu falei? Aqui é de igual para igual. Eu chego lá e é o seguinte, olha, eu cumpri os requisitos, tá, prefeitura? Agora eu quero meu alvará. Eu estou negociando com a prefeitura, certo? Estou negociando, correto?
Nesse caso, a licença. Que tipo de ato é a licença? A licença, eu sei que ela é um ato de negocial, certo? Porque eu tenho que negociar, eu tenho que cumprir o requisito para poder obter. Porém, se eu cumpro os requisitos, a administração ela é obrigada a me conceder a licença. Ou seja, então a licença ela é um ato vinculado e definitivo. Diferente de uma autorização, eu quero uma autorização para colocar uma banca lá em cima da praça, para eu vender, certo? A autorização também é um ato negocial, porém a autorização ela pode ser revogada a qualquer momento. Então, ela é um ato discricionário da administração, se ela concede ou não, e precário. Tá bom? Então, é isso. Então, licença, ela é vinculada. Se você cumpre os requisitos, já era. Lembrando que a licença ela é um ato negocial, tá? Ó, licença é um ato negocial. Agora na 22, questão que foi da IDECAM 2021. Vamos lá. Atos praticados de ofício pelos agentes públicos e impostos coercitivamente aos administrados, em nome do princípio da supremacia do interesse público, trata-se de atos de. Ei, atos praticados de ofício. Colocando, olha, em nome do princípio da supremacia do interesse público, ou seja, a administração e o particular. Tem coisas que eu pratico, meu amigo, e o particular só tem que obedecer. Por quê? Porque existe supremacia. Existe um negócio chamado império. Então, se tem supremacia, é atos de império. Letra B. Atua com supremacia sobre o interesse particular. Professor, me diz uma coisa. Esses slides aqui com esses comentários que o senhor coloca, fica disponível para a gente somente para quem é aluno exclusivo do curso, tá? Aí vai lá para a sua plataforma para você pegar a gravação dessa aula e dar uma lida nesses comentários. Tá? Eu estou facilitando os comentários aqui para a gente conseguir resolver todas as questões. Letra B. Vamos lá. Resposta da 21 é letra D. Beleza, Matheus? Vamos lá. Questão número 23 da IDECAM. Caiu na Polícia Civil do Ceará. Considere o seguinte comentário de Carvalho Filho. São atos que a administração está livre para expungir do mundo jurídico, fazendo cessar efeitos em decorrência de um critério subjetivo meramente administrativo. Nesse caso, o autor está se referindo a... Vamos lá. A administração está livre para modificar o mundo jurídico, fazendo cessar efeitos em decorrência de um critério subjetivo meramente administrativo, ou seja, decisão por mérito. Eu não quero mais isso porque eu não convém mais a administração. Ou seja, isso está me cheirando a revogação, né? Deixa o número aí do curso para o pessoal entrar em contato para saber quais são os cursos que a gente tem, tá? Ó, se é meramente administrativo, ele quer acabar com o efeito de um ato em decorrência de um critério totalmente subjetivo, ou seja, é subjetivo da administração, então está mais. Talvez o autor esteja se referindo à revogação, né? Ah, não quero mais isso, não me convém mais isso. Então, isso daqui, ó, tá dentro da revogação, ou seja, são atos que são revogáveis, tá bom?
com efeito ex nunc, que eu falei no início da aula. Isso, Thiago. Isso mesmo. Vamos lá. 24. Essa questão caiu no teste de 2023, esse ano. Quando constatado que as razões de fato ou de direito para a prática de um ato são falsas. Ixi, Maria. As razões de fato e de direito são falsas. E aí? Anula, revoga. Ocorreu um vício de quê? Um vício aonde? Razões de fato e de direito. Essa palavrinha-chave aqui você não erra mais não, hein? O problema está onde? O vício está onde? No motivo. Sendo cabível a invalidação administrativa. Ou judicial também, porque o judiciário ele pode ser provocado, né? Quando há ilegalidade. Ainda que se trate de um ato discricionário. Porque aqui mexe na questão da legalidade, né? Um vício de motivo. Não é isso? Então, letra A. Quando você pega o bizu, cara, você não erra mais questão, não. Beleza? O motivo de fato e de direito. Vício de motivo. Aí pode ser anulado tanto pela administração, pelo princípio da autotutela, onde a administração pode revogar e anular seus atos, sem pedir direito sem pedir autorização ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário ele pode ser provocado também quando há uma ilegalidade, ele pode anular também. Bora na 25. Diversos estados brasileiros passaram a produzir legislação de combate ao trabalho análogo à escravidão, determinando que as empresas que sejam condenadas pela prática percam o seu registro de contribuinte estadual, ficando assim impedidas de operar no território estadual. À luz da teoria dos atos administrativos, o cancelamento do registro deve ser classificado como qual ato? Legislação de combate ao trabalho. Determinando que as empresas que sejam condenadas pela prática percam seu registro de contribuinte, ficando assim impedidas de operar no território nacional. O cancelamento de um registro. Vamos lá. Ei, a tua CNH, se você cumprir os requisitos, você tira a sua CNH, correto? É uma licença. A administração diz assim, olha, mas se tu descumprir isso, eu vou caçar a tua CNH. Então, quando a administração cancela uma coisa que ela te deu, porque você descumpriu o requisito, isso se chama cassação. Letra D. Tá bom? Aqui. Cassação é a forma de desfazer um ato quando você descumpre requisitos, condições que deveriam permanecer atendidas por você, a fim de poder continuar desfrutando a sua situação jurídica. Tá bom? É uma forma de desfazimento do ato, é a cassação. 26. Questão da UES, tá? Prefeitura de Sobral, 2022. O desfazimento de um ato ilegal ocorre por meio de que hora? Se o ato é ilegal, macho, é revogação ou anulação? Essa é fácil. Ato ilegal, coloca aí no chat. Ato ilegal, ele é o quê? Anulado. Letra A. Anulado. Tá aqui, ó. Coloquei algumas definições. Tem anulação por motivo de ilegalidade. Caducidade é quando nós temos, por exemplo, uma lei e aí vem uma outra lei que impede a manutenção daquele ato que antigamente tinha na lei inicial.
Então, uma lei vai cobrir a outra. Ela vai ser superveniente. Ocorre o quê? A caducidade, né? A cassação é quando você descumpre requisitos. E a revogação é quando você extingue um ato. O ato ele é válido, porém não é mais conveniente para a administração, por razões de mérito. Então, isso se chama revogação. Revogação é feito ex nunc e a anulação é feito ex tunc. Vamos à última questão, 27. A respeito das modalidades de extinção, marque aqui a correta. A anulação deve ocorrer quando há algum vício no ato relativo à legalidade e constitui sempre um controle de legalidade, nunca um controle de mérito. Certo, pessoal? Essa questão corretíssima, tá? Olha isso daqui, ó, corretíssima. Por quê, professor? Anular é quando existe alguma situação referente à legalidade. E anular é quanto à legalidade e nunca em relação ao mérito. Tá? Nunca em relação ao mérito. Tá? O mérito existe a revogação. Tá bom? Cassação ocorre quando uma nova legislação impede a permanência da situação anteriormente consentida. Não, isso aqui se chama caducidade. Revogação é retirada do mundo jurídico de um ato que é inválido. Por determinação do Poder Judiciário. Não. Aí seria anulação, né? Caducidade é a extinção de um ato quando o seu beneficiário deixa de cumprir os requisitos. Aí, se ele deixa de cumprir os requisitos, se chama cassação. Renúncia se configura quando um ato emitido com fundamento em uma competência extingue outro ato, editando com base em competência diferente. Vindo assistir porque os efeitos daqueles são opostos a este. Pessoal, então é o seguinte, foi o que a gente falou, tá? O que é que mais cai? Anulação, revogação, cassação. Beleza? São os que mais caem. Letra A, 27. Beleza? Meus amigos, pergunto, gostaram da aula? Professor Muniz, vamos lá. A gente resolveu 27 questões, aula show. Pessoal, mas antes de eu encerrar a aula aqui, tá? Vou passar para vocês os cursos que nós temos, tá? Atualmente nós temos o curso da PM Paraíba. Recentemente o comandante-geral da Paraíba, tá? Falou que vai sair o concurso da PM Paraíba, para quem não sabe. Concurso muito bom. Estava na análise jurídica. Parece que agora já vai para a publicação e análise de edital. Beleza? Curso valor único, R$ 327. Só colocar o QR Code para você pegar mais informações acerca do curso da PM Paraíba. Como é o seu curso, professor? Vamos lá. Tem a plataforma com as aulas gravadas. Lá tem os PDFs. E eu coloco essas degravações da aula dentro da plataforma. Tem um grupo de WhatsApp, onde eu coloco o link de questões inéditas que eu, professor Muniz, faço. Tá bom? Para ajudar mais ainda a galera que quer estar estudando, quer estudar do sofá, da cama, tem pouco tempo, no intervalo do trabalho, que são links no aplicativo de questões que a gente tem, comentadas, né? Que facilitam o estudo de vocês. Então, o curso da PEN Paraíba também valor promocional, R$ 327,90. PPCE e tem desconto, tá, pessoal, também. Você pode, tem várias formas de pagamento. 12 vezes de R$ 32,73 no cartão, Pix, você escolhe. Só entrar em contato com o pessoal aqui. Tem o curso da Polícia Penal do Ceará, que é um dos cursos mais vendidos nossos também, mas ele é uma mensalidade, tá, pessoal? Porque a aula ao vivo todo dia, como essa aula que você está vendo aqui, beleza? Curso excelente também. Entre em contato para você pegar mais informações. Esse curso aqui nós já estamos há 3 anos tendo aula todos os dias ao vivo, viu? Tô mentindo não, 3 anos. Nós já finalizamos esse edital umas 15 vezes. Todas as matérias, nós já estamos colocando possíveis matérias que vão vir. É um dos cursos mais completos esse daí. O Guarda Municipal de Maracanaú aqui é um combo, tá? Tanto para agente de trânsito quanto Guarda Municipal. Tá, 289. Nosso curso é abaixo de R$ 300, todos. Bom?
Tá mais por uma proposta social do que um curso. Polícia Civil do Ceará, também curso bom, também valor único, tá? Para iniciar a sua preparação. Tem o curso do intensivão da PM Pernambuco também, que tá para sair também. Todos no mesmo valor, pessoal. PM São Paulo, que a gente vai começar agora, tá bom? Intensivão, de reta final. R$ 327 à vista, você pode parcelar. E é isso. Meus amigos, o segredo é estudar. Beleza? Ah, detalhe, caveirão, né? Pessoal, na próxima sexta-feira, 14, a gente vai fazer um caveirão com todos os professores do curso. Cada um tem um horário para Polícia Penal do Ceará, tá? Polícia Penal do Ceará, caveirão. Aula ao vivo na próxima sexta-feira. Sexta-feira quando, hein? Sexta, dia 14. Então, espero vocês no dia 14, certo? Caveirão, lá vai ter promoção para você adquirir o curso da Polícia Penal do Ceará. Todos os professores do curso estarão resolvendo questões, tá? Vai ser ao vivo, vai ser transmitido no YouTube. Então, vai ter uma live que eu vou fazer às 10 horas da noite, convidando vocês lá no Instagram do Vetorial. Professor, cadê o Instagram do Vetorial? @Vetorial concursos, tá? Para quem não conhece. E aí eu vou estar fazendo amanhã essa live explicando como é que vai ocorrer esse caveirão na próxima sexta-feira, dia 14, tá certo? Então é isso daí. Pessoal, lá vocês irão conhecer como é o nosso método de aula. Eu vou estar resolvendo questões de português, ali de outras matérias também. Tranquilo? Meus amigos, para quem não conhecia o professor Muniz, só conhece pelo YouTube, nós temos um curso também, que lá você fala comigo no WhatsApp, você tem contato direto comigo, e eu vou estar te orientando até a tua aprovação. Não preciso nem falar, né, a quantidade de aprovados que nós já tivemos no curso, excelente. E você que não adquiriu o curso, eu estou te esperando para você entrar no nosso time, para poder estudar da maneira correta, tá bom? Sem enrolação, é barato, cabe no bolso, tá bom? Nada de exploração, é um curso muito barato para vocês. Meus amigos, já falei com vocês demais, já tivemos 27 questões resolvidas. Aproveitem. Para quem é aluno da plataforma exclusiva, essa aula já está gravada e daqui a pouco só para a plataforma de vocês, tá? Para vocês assistirem novamente na velocidade 2.0. E a galera que não adquiriu o curso de YouTube, não perca a oportunidade, entre em contato aqui no chat para pegar mais informações, tá bom? Meus amigos, um grande abraço para vocês e até nossos próximos encontros. Até mais, pessoal. Pode encerrar a gravação, tá?